meio cheia, sabe? É porque eu botei para gravar, amiga. Uhum. Pois é. Então, bora, gente. Pode Vamos orar. orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada porque o Senhor marcou esse momento para estarmos juntas. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, saber as Tuas direções, Senhor, para as nossas vidas, como mulheres, como também donas de casa, como servas fiéis a Ti, Senhor. Como mulheres que se levantam, Senhor, como esposas nas Suas casas, Pai. Obrigada porque o Senhor tem já trabalhado nos corações aqui, já tem visitado os lares, e que teu Santo Espírito, Senhor, faça uma obra completa na vida de cada uma dessas guardiãs. Que elas sejam como sentinelas em suas casas, Pai. Ser com a vida da Paula agora, Senhor, que suas emoções venham a se acalmar, que o Senhor venha dar a direção desta aula, desse proceder, Senhor, do princípio de usar o que você tem e que profundamente o Senhor fale ao seu coração e da sua boca saiam palavras que são do trono da graça para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Hoje quem tem livro, né? Hoje vamos estar na página 58, que é o princípio de usar o que você tem, né? Eu sei que tem algumas que ainda não têm livro. Também aproveito para falar para vocês que os livros chegaram, né? Os livros estão todos fresquinhos aqui no papel. E eu vou estar enviando, e aquelas que vão estar pegando comigo, vamos ver, vamos marcar depois, tá bom? E nesse princípio, logo, esse princípio de usar o que você tem, deixa eu só arrumar aqui, porque a luz está me incomodando aí. Ele começa, esse livro, a autora começa direto no livro de Mateus, né? Mateus 25, 21, né? Que fala o seguinte: você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei uma outra responsabilidade que venha celebrar comigo, que venha celebrar comigo. E então a autora começa a contar um pouquinho sobre a vida dela, começou a contar um pouquinho como é que ela começou a aplicar esse princípio na vida dela. Ela diz o seguinte, que ela era recém-casada, ela tinha 20 anos, e mais ou menos 20 e poucos anos, ela e o pastor Léo, que é o esposo dela, que era o esposo dela, né? E eles tinham casado tinha pouco tempo, e ela já era mãe jovem também, e eles estavam começando a igreja deles. Talvez hoje esse capítulo vai levar você a pensar em alguma coisa que tem a ver com você, em algo que você está começando agora. Tem gente que pode estar começando um ministério agora, tem gente que está começando um projeto agora, e é algo que está começando pequeno. Ela falou que algo começou pequeno dentro da casa dela, que o ministério começou a desenvolver dentro da casa dela. E ela começa falando também, que explica que o Senhor tinha colocado essa pequena porção na vida dela, porque o Senhor, quando ele coloca coisas nas nossas mãos, mesmo que nos nossos olhos a gente parece que é algo muito grande, ou que parece que é algo muito pequeno, mas é a porção que o Senhor te deu para você cuidar. É a porção que ele te entregou para você estar cuidando. E então, quando ela explica um pouquinho sobre a vida dela, sobre o começar no ministério dela, aí ela cita 3 elementos muito importantes que para você poder usar o princípio de usar o que você tem, usar o que você tem nas mãos para você utilizar. Que ela fala que é a fidelidade, a administração e a constância. Muitas vezes o Senhor te dá algo na sua mão, você não sabe tratar com uma fidelidade, cuidar com fidelidade, e você acaba perdendo que é aquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque você não foi fiel ao que Ele colocou para você cuidar. Porque você negligenciou, porque era muito pequeno, que depois eu vou fazer, depois eu vou cuidar,
e você não soube administrar o que ele colocou verdadeiramente nas suas mãos, e você não teve constância de cuidar do pequeno ou do pouco que ele colocou, né, nas suas mãos. E o primeiro alimento, o primeiro alimento que ele fala da fidelidade, muitas das vezes quando ele coloca algo para você cuidar, eu não sei se vocês estão com a Bíblia, quem está com a Bíblia perto, hoje vamos fazer algo diferente para fazer uma dinâmica aqui. Quem tem a Bíblia lá perto, quem tem uma Bíblia na mão, se tem a Bíblia aí, abre o seu microfone, vamos fazer uma dinâmica aqui. Pode ler lá em Mateus 25, 24. Acharam? Ou se não, vou ler. Achei. É o que é? 25, 24. Uhum. Ok. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Continua? Não, até ali, é só o 24, tá bom? Perfeito, perfeito. Quando o Senhor entregou esses talentos para cada um, ele não soube administrar o talento que o Senhor colocou, né? Um ficou com medo, ele fez o quê? Ele foi enterrar o talento. Muitas das vezes a gente acaba enterrando o que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer, né? Por medo de fazer, e também a gente acaba perdendo por questão de ser fiel ao que o Senhor te deu, e também de ser constante e multiplicar o talento que Ele te deu em como eu disse, multiplicando o talento. Gente, eu estou com o francês totalmente na minha cabeça hoje. Ainda lá em Mateus, vamos lá em Mateus 25, 20 e 21. Quem está aberto aí? 25, 20 e 21. Posso ler aqui, está aqui. Então, o que receberam 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. É isso aí. Nessa passagem aqui, a Devin está nos levando a entender, porque o Senhor deu 5 talentos para ele, 5 talentos. Ele pegou, ele multiplicou esses 5 talentos. Ele trouxe, então, 10 talentos, porque ele multiplicou, ele só tinha 5, acabou multiplicando, trouxe 10 talentos para o Senhor, e ele foi fiel nos 5 que ele deu para ele. E o Senhor, claro que o Senhor ele vai agradar quando ele nos dá. Ele nos dá um, que a gente traz 2 de volta, né? Pensa um pouquinho, vou levar vocês a pensar o que o Senhor tem colocado nas suas mãos, como você tem multiplicado e como você tem sido fiel, como você tem cuidado desses talentos. E se o Senhor chegar hoje e perguntar, pastora Carla, os 5 talentos que eu te dei, o que você fez com ele? O que você vai responder para o Senhor? O Senhor diz, você vai dizer: Senhor, eu multipliquei, eu cuidei, você me deu 5 mulheres para eu cuidar. Hoje a minha mesa tem 10 mulheres que eu estou cuidando, porque eu fui fiel no pouco que o Senhor me deu 5. Até que eu posso ter dito só 5 mulheres, mas esses 5 mulheres trouxeram mais 5 mulheres e se multiplicou. E então, foi a fidelidade dele perante o Senhor, que o Senhor chamou ele direto para cá. Meu filho, você foi fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. E o Senhor, tem uma frase que ela colocou aqui, seja você rico ou pobre,
mas que você seja fiel no que você tem. Muitas das vezes a gente diz, não, você deixa de fazer algumas coisas porque você diz, não, eu não tenho condições. Mas o Senhor te mostrou lá na frente, vai, filha, coloca os pés que eu colocarei o chão. Coloca os seus pés que eu vou colocar o seu chão, né? E ele acaba colocando o chão sim, gente. Muitas das vezes eu já passei por coisas que o Senhor acabou colocando e provando e colocou o chão verdadeiramente pude continuar a caminhar. E depois o segundo elemento, que é a administração. Como você tem administrado as coisas, como você tem sido como você tem sido fiel, como você tem administrado as coisas que o Senhor tem colocado na sua mão. Ela aqui nos leva nos leva a pensar o seguinte, quando você tem algo nas suas mãos, que Deus te deu algo na sua mão, como você tem administrado? Como você tem administrado a sua casa? Como você tem administrado a sua família? Deixa eu perguntar aqui para vocês, qual é a sua casa? Qual é a sua família? Qual é seus desafios? Como você tem administrado todas essas coisas? A sua casa, a sua família, os seus desafios, como você tem administrado isso? Como você tem administrado esse pouco que o Senhor tem dado nas suas mãos? Por mais que você pode dizer, não, eu vou deixar, vou organizar depois, vou administrar depois. Mas não, seja fiel e seja uma administradora fiel para o Senhor poder te colocar mais responsabilidade. É por isso que uma criança de 15 anos, menos de 15 anos, eu não vou dar um volante de um carro na mão de uma criança. Você acha que a criança vai conseguir administrar e conduzir esse carro até o lugar? Ele pode até arrancar o motor, colocar o motor trabalhando, mas ele não vai conseguir levar esse carro até um ponto, por exemplo, de um lugar para o outro, porque ele não tem essa capacidade de administrar isso na idade dele. Né? Ele não vai ter essa capacidade. Então, vamos lá, quem agora, essa vez, lá em Mateus 25, 29. É Mateus 25, 29? Uhum. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver... do 25 ao 29. Do 25, início. Ok. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor, servo mau e negligente, saibas que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirarei-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas. Esse é o 30. Ai, ai. Esse já é o 30, né? Aí já fala sempre pro final. Ele ficou com tanto medo, né? Eu me coloco, às vezes, eu posso tentar colocar no lugar desse servo, quando o Senhor deu esse talento para ele, que ele ficou com tanto medo que ele acabou enterrando. Quantas vezes você tem enterrado as coisas que o Senhor tem te entregado, né? Quantas vezes por medo ou por falta de administração ou de falta de ser fiel no que o Senhor te colocar na sua mão, você acaba enterrando por medo, porque você acha que se você enterrar, ele vai multiplicar lá sozinho. É como ele falou aqui, que se colocar no banco, ele vai multiplicar os juros
e ele vai estar lá no lugarzinho dele tranquilo, né? Porque isso tudo é uma falta de administração. E no mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas estão com medo até de colocar o pé no chão. Então, eu quero dizer para vocês, sejam mulheres ousadas e administra com cautela, administra com atenção o que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Mesmo que você pense que é pouco, mesmo que você pense que não vai dar em nada, se Ele colocou, porque Ele viu em você que você tem capacidade de administrar aquele pouco que Ele te deu. E aí, depois ela fala um pouquinho aqui nas boas de administração das boas de administração. Ela fala o quê? Mantenha a sua casa limpa e organizada, faça preparos. Olha assim, gente, quando você tenha tudo bem organizado, que você consegue administrar, o seu tempo vai multiplicar. O tempo vai te multiplicar. Que você guarda as coisas onde tem que guardar, organiza. Se você vê que a sua casa está com uma coisa quebrada, tira, repara. Se você vê que tem uma parede com falta de passar uma pintura, tira um tempinho, administra bem, tira um tempinho, cuida do seu lar, cuida da sua casa. Se você vê que precisa ser trocado, uma lâmpada que já está quebrada lá há um tempo, você está passando lá, mas você está deixando para depois, não. Tira. É como o Stephanie falou na aula passada, é por isso que a gente mistura um pouquinho os capítulos, para poder fazer a ligação. A semana passada, eu me lembro que a Stephanie falou o seguinte, que ela passava do outro lado para não ver o porão dela, que ela estava aí, aquela bagunça, e o esposo não dava espaço para ela organizar, né? Até um dia que ela disse assim, ela se posicionou e disse assim: hoje eu vou administrar esse lugar e vou colocar da maneira que o Senhor colocou no meu coração, de colocar minha casa em ordem, o meu espaço em ordem. Então, ela decidiu e organizar o lugar dela. Então, a gratidão gera motivação e resultados dentro da nossa organização, do nosso lar. E então, na administração da sua economia, como você tem administrado a sua casa? Eu me lembro que ela falou que ela ia para o supermercado. A Dev falava nesse capítulo que ela ia para o supermercado, que ela tinha medo das coisas faltarem, né? Ela tinha medo das coisas faltarem, então ela ia para o supermercado. Sei o que ela fazia? Ela levava uma calculadora para não passar o valor que ela tinha para gastar no supermercado. Não sei se quem faz isso, faz aquela lista de compra para poder administrar bem suas finanças. Então, ela disse que levava uma calculadora e ia pegando as coisas e calculando, e somando, para ela não passar o valor que ela tinha designado para ela usar. E quem já fez supermercado com filhos, que os filhos já querem, você foi para comprar uma certa quantia, mas o filho já pediu isso, o outro, e você diz: não, filho, hoje não vamos pegar isso, porque hoje eu vim com uma administração certa, uma direção certa para usar isso aqui. E então ela disse que ela usava essa calculadora justamente para não passar do valor que ela tinha para administrar, né? Não sei se acontece com vocês também, mas quando você administra bem a sua casa, as suas finanças, como dizer, as suas coisas que você tem, as suas prioridades que você tem para fazer no dia a dia, quando você chegar no fim do dia, você não está cansada, você não está subcarregada, porque você soube administrar aquele pouco. No outro dia, o meu esposo fez um comentário, diz assim: gente, Deus está confiando coisa em mão de crianças.
porque a gente tem visto muita coisa acontecendo, eu vou falar mesmo no mundo evangélico, está acontecendo muita coisa, porque o Senhor está confiando coisa em mãos de criança? Não, é as crianças que estão querendo administrar coisas de adulto. As crianças estão querendo administrar coisas de adulto. E então, por isso que o esposo dela, o pastor Léo, ele fala assim, ele dá aula para a gente, quando ele fala, ele disse assim, quando você quer começar algo, começa dentro da sua casa. Começa dentro da sua casa, porque quando você começar dentro da sua casa, aí você vai saber administrar. E ele disse assim, quando você for começar um ministério do Senhor, começa dentro da sua casa, começa dentro da sala da sua casa. Que se você conseguir administrar aquele pouco que está dentro da sala da sua casa, meu Deus, o Senhor vai dizer assim, não, meu servo multiplicou, ele, só dei 5 para ele já está com 10, ele já está com 15, então vou tirar ele desse lugar, vou colocar ele num outro lugar, que me agrada o meu coração, entendeu? Que agrada o meu coração. Eu tinha feito um comentário com a Angelina tem poucos dias atrás. Eu estou com muita sede de fazer algo, mas assim, hoje eu tive um rendezvous com o Senhor na parte da manhã. Quando ele falou para mim, eu disse assim, meu Deus, eu vou ministrar isso mais tarde, e o Senhor já está falando comigo logo de manhã. Aí, literalmente, aquele senhor me chamou de criança, sabe? Não com palavras criança, me falou que isso você não consegue administrar isso. Na hora, o Senhor diz assim, não, filha, calma, vai devagar. Porque a gente já quer dar um pulo maior que as nossas pernas, né? E quando você abrir muito, você corre o risco de quebrar. Mas ele é tão misericordioso, ele é amor, ele é tão amoroso, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes, gente, nos mínimos detalhes. Então, ele mandou um ímpio me dar um recado. Administra aquilo que eu te entreguei nas suas mãos, dentro da sua casa primeiro. Seja fiel naquele pequeno que eu te dei. Que se você é fiel naquele pequeno que eu te dei, no muito eu vou te colocar. Cuida dessas 5 mulheres, 6 mulheres, 7 mulheres que estão aqui. Porque as outras 20 vão vir com a multiplicação dessas 5, 6 mulheres que estão aqui. Porque às vezes a gente quer ver multiplicação e tudo nos seus olhos direto. Mas a multiplicação eu gosto, por exemplo, quando eu organizo algum evento, que eu convidei mais de 60 pessoas, que só chega a 15, ou só chega a 10, ou só chega a 20 pessoas, é aqueles 20 pessoas que o Senhor disse assim, esse ela vai dar conta, esses 20 ela vai poder administrar. Quando você começar, eu não sei por que eu vou falar isso, alguém que está mexendo com a mentoria ou cuidando de pessoas, mesmo que você achar que essas pessoas é pouca, não. É aquilo que o Senhor acha que você consegue administrar, que você consegue ser fiel, que você consegue ser constante, porque não vale a pena eu estar aqui ensinando para vocês se amanhã vocês vão me ligar e dizer assim, Paulo, eu precisava de você me aconselhar ou de orar comigo. Eu vou dizer, não, eu estou corrida, não tenho tempo, porque tenho outra coisa para fazer. Eu quero estar aqui preparada para poder ajudar e entregar algo que o Senhor me entregou para eu entregar para vocês. Entendeu? E ainda nesse capítulo, ela fala também de um bom administrador, uma boa administradora, né? Uma boa administradora. Quando você calcula o tempo, você colocar. Eu tenho esse hábito no domingo, já faz um planinho para a semana, né?
que eu vou estar fazendo na segunda, o que eu vou fazer na terça. Aí eu faço esse planinho de administração e eu vou colocando uma setinha conforme as coisas foram acontecendo. Muitas das vezes eu não quero sair daquele planinho, porque quando você sai, você acaba atropelando o que você tinha organizado, né? Então, cria hábito de criar uma administração na sua casa, cria hábito de criar uma administração nas coisas que você faz, no seu trabalho, e cria hábito também de colocar um valor em cada coisa que você tem que fazer. Porque quando você colocar, aí o Senhor vai dizer o seguinte: você soube dar valor e usar o princípio do que você tem. Do que você tem, porque você foi fiel naquele pouco que eu te dei, e em muito eu vou te colocar, porque você vai dar conta de administrar esse muito que eu vou te colocar daqui a amanhã. Amém? É muito forte o que o Senhor está falando aqui conosco nessa noite. Ainda lá em Mateus, porque esse capítulo é tudo ainda em Mateus 23. Quem está aí, abre aí. Vamos fazer o povo mexer aqui. Mateus 25, 23, depois Mateus 6, 33. Abra o microfone, participa. 25, 23? Aham. Você foi fiel. Vai lá. 25, 23. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. O senhor, a escritora quer falar o quê? Que o Senhor está chamando para celebrar porque ele foi fiel no pouco que ele deu. Quantas vezes que passa na sua cabeça que o pouco que você tem, você tem o hábito de dividir o pouco que você tem com o seu próximo? Você tem hábito de dividir o pouco que você tem com aquele que está faltando muito? Você tem esse hábito de ser bem fiel nas coisas que você faz? Ela fala também que você tem fiel nos seus dízimos ou oferta? Você tem se fiel de colaborar com as coisas da sua igreja? Você tem colaborado com as pessoas que você tem visto em necessidade? Você tem tirado um pouquinho daquilo que você tem para dividir com o seu próximo que está com necessidade? Você tem contribuído em alguma missão? Você tem contribuído em alguma associação? Você tem contribuído alguma coisa? Porque muitas pessoas, às vezes, porque ele quer ser vista, né? Quer ser vista nas coisas que você faz. Mas, assim, o que eu quero falar aqui para vocês o pouco que o Senhor te deu, quando você divide com alguém, meu Deus, o Senhor vai te multiplicar, que é muito mais dar que receber, né? Muito mais dar que receber. E vocês têm sido uma pessoa generosa, porque você sabe que uma pessoa generosa nunca terá falta do pão, né, gente? A pessoa generosa nunca vai faltar o pão de cada dia. Eu me lembro de uma época, já faz mais de 15 anos atrás, a empresa que eu tomava conta de uma prêt-à-porter de luxe em Paris, deu um problema, a empresa fechou, e o meu esposo também estava desempregado. E a gente sempre fomos pessoas que gostam de dividir o pouco que a gente tem. E nesse dia, a gente estava dentro da nossa casa, assim, sentado, e não é que a gente não tinha nada para comer, a gente tinha para comer naquela noite. Mas só que a companhia da casa tocou, trim, aí fomos atender.
mandaram entregar uma compra na minha casa. Gente, até hoje não sei quem mandou entregar essa compra. Essa compra tinha desde comida para beber até sabão para lavar roupa. E eu disse assim, meu Deus, a gente ajoelhou, agradeceu o Senhor, porque a gente teve feira por umas 3, 4 semanas, tranquilas. Porque 3, 4 semanas já chamaram meu esposo para um trabalho, a nossa vida começou a... como se aquela feira chegou, foi bênção a gente receber e também tirou os nossos olhos do chão e colocou a gente os olhos para cima. E já aconteceu também de Deus me usar. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Já aconteceu de Deus me usar, da gente fazer compra e levar no outro lugar aqui, longe daqui de Paris, 1 hora e pouco, porque o Senhor tocou no nosso coração que tinha que levar essa família. Já chegamos, essa família tinha um ovo na geladeira. E eles começaram a chorar. Mas assim, porque nós fomos obedientes à palavra do Senhor, e também fomos fiéis à palavra do Senhor e soubemos administrar o que Ele nos deu. Até hoje estamos sabendo administrar o que o Senhor nos deu. Então é algo que comove muito o meu coração. Você escuta muita gente falando que eu não tenho essa coisa de falar que eu estou ajudando a obra tal, eu estou ajudando o missionário tal, não. Porque sua mão direita não pode saber o que sua mão esquerda está dando, gente. Amém? E essa administração de usar o que você tem é só para nada mais, nada menos fazer nos lembrar que devemos usar nossos princípios, devemos ser bem fiéis, devemos saber administrar e devemos ser constante no que ele te deram nas nossas mãos. Aí, vamos lá em Mateus, já lemos o Mateus 25, Mateus 6, 33. Que o Senhor fala muito forte no nosso coração através desse versículo, né? Muito lindo que o Senhor fala. Busque primeiro. Vai lá. Posso? Vai lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uau! Esse versículo não precisa nem explicar muita coisa, porque o Senhor já fala, busca primeiro lugar, o reino dos céus e a justiça. Que ele já fala de buscar o reino, a justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Muitas das vezes, quando a gente está em situações, a gente esquece de buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Porque ele já está cuidando mais lá na frente das outras coisas. E ele já está cuidando de justificar a justiça na sua vida. E ele já está procurando o que ele, como ele, em que coisas que ele vai te colocar. Né? Que coisas que ele vai te presentear. Porque ele é um pai que gosta de presentear a nossa vida. Ele é um pai que gosta de cuidar de nós, né? Depois, fechando esse capítulo, o Senhor já fala lá em Mateus 25, 23, que a gente, acho que é o primeiro capítulo que lemos no início, né? É o primeiro do início. Não, era o 21 do início. Mateus 25, 23. Quem vai? Vou falar aqui, 25, 23. Disse ao Senhor, muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem for corajosa, responde. Quem consegue Quem consegue falar esse versículo aqui para o Senhor? Que o Senhor pode falar com você.
que você tem sido, se você acha de você mesmo que você tem sido fiel no pouco que o Senhor tem te colocado? Hoje é uma chamada de atenção, né? É uma chamada de atenção em como você tem administrado e como você tem feito no pouco que o Senhor tem te dado, né? Amém. Posso compartilhar rapidinho? Pode. Algo Uhum. pequeno aqui para contribuir, né, sobre essa questão do que a gente está falando aqui. Há 3 anos atrás, o Senhor me mandou fazer lives no Instagram, e nessa época eu tinha 600 seguidores e muita vontade de fazer a obra. Estava passando por um momento, né, desafiador e tinha acabado de entregar minhas coisas, meus negócios para Deus, e o Senhor me falou, faz isso. Tá bom, comecei fazendo, fui fazendo, e eu tinha um grupo de célula na minha casa, eu tinha um grupo de partilha de palavra, na verdade, que não era bem célula, mas era para todas as religiões. E nesses encontros vieram muitas pessoas católicas, espíritas, vieram até bruxo, assim. E Deus foi maravilhoso, grandes coisas aconteceram e eu tinha um grupo desse pessoal. E aí eu comecei a postar as lives que eu estava fazendo no Instagram. E um dia eu falei assim, mandei uma mensagem. A gente não fazia mais as reuniões no Brasil, estava já morando aqui na França, e eu mandei mensagem lá no grupo e falei assim, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que eu estou aqui à tua disposição, se caso você quiser ajuda. E o que aconteceu? Uma pessoa veio atrás de mim. E essa pessoa chegou até mim destruída, assim, emocionalmente falando. Ela estava perdida, ela era homossexual na época, ela estava com muitos problemas, muitas dificuldades, estava longe de Deus, estava perdida. E o Senhor começou tipo assim, começou a me encorajar a eu fazer algo com ela que eu morria de medo. Eu falava, meu Deus, Senhor amado, mas eu comecei a encontrar ela uma vez por semana para aconselhamento. Simples assim, porque eu tenho base de uma história do passado, né? Enfim, de outros carnavais, de outros festivais da minha vida, enfim. E eu fui passando coisas para ela e teve um dia em específico que a gente orou e Deus me deu uma palavra de ciência sobre a vida dela. E eu vi ela na sua infância, Deus me mostrou algo e ali ela se abriu. E daquilo dali veio mais, e eu fazendo as lives toda semana, veio mais 2 pessoas na internet. E comecei a cuidar de 3 meninas, então. 3 meninas, e aí comecei a fazer estudo bíblico, porque eu via que elas tinham muita falta de conhecimento. Elas estavam perdidas porque elas acreditavam em Deus, mas elas não conheciam o que o Criador dizia. E eu comecei a fazer ali um trabalho com elas. Quando foi final de 2023 para 2024, eu fiz uma mentoria. Deus me deu um plano de ação, fiz a mentoria e 5 mulheres entraram na mentoria. 5 mulheres. Tudo bem, passamos 2024, eu fiquei meio assim, atendi mais 2 meninas no particular, eram 7. Eram 7. Beleza. E aí tinha aquele grupo, tal, tudo bem. Vim para Paris, porque eu morava no leste da França. Vim para Paris, acabou o meu trabalho de mentoria com essas meninas, mas continuou o projeto de estudo bíblico. E mais pessoas começaram a vir. Mas de repente eu percebi que a chave, algo virou, porque eu me envolvi com uma pessoa muito grande e meus olhos se fixaram para coisas grandes, para eu começar a fazer evento, palestras e não sei o que, tá. E quando foi em março, eu fiz o meu primeiro evento presencial, porque até então eu só fazia live. Então minha live dava ali 10, 15 meninas e as meninas no particular, que eram 7. Foi. Fiz o meu evento, quase 50 mulheres. Tá, 50 mulheres. Tomei
uma rasteira. E Jesus falou para mim, tá doida você. É isso, mas não é isso, minha filha. Sai daí. Descoisei tudo e tinha o grupo lá. Aí o Senhor, agora no final do ano, começou a falar para mim, filha, eu quero que você volte a fazer o que você fazia. Volta lá. Lá atrás, quando você começou, há 3 anos atrás, quando eu te dei esse projeto, primeiro foi a Ana, depois foi a Tânia, depois foi a Daiane, depois foi a Carol, depois foi a Antonelli, depois foi a Roberta, depois... Tá entendendo? Vai nessa mesma tocada. Falei, tá bom. Ele falou, mas eu quero que você destrua o grupo que você tem. E esse grupo já tinha uns 100 mulheres, 100 e poucas mulheres. Eu falei, meu Deus, santo Deus, como é que eu... Ai, meu Deus do céu. Aí fiquei assim, meu Deus, tá, tudo bem. Desfiz o grupo, Angelina, fiz a hoje eu estou chamada. entendendo muita coisa que o Senhor falou contigo lá atrás. Meu Deus. Fecha tudo bem. Faz Fechei tudo. sentido. Abri o novo grupo faz 1 mês. Nós estamos já com 45 mulheres. Semana passada eu abri um novo grupo para também estudar a palavra, mas agora Deus me deu uma direção mais diferenciada, não só com estudo bíblico, mas com alguns estudos que Ele está me direcionando. Assim, toda semana Deus é fiel, cara. E aí, de 7, agora somos 15. Então, somos 15 mulheres que estamos ali, que estamos, sabe, ouvindo a palavra de Deus, fazendo as coisas de Deus, e eu quero te encorajar. Eu não sei qual que é o plano de Deus na sua vida, não sei o que Deus confiou na sua vida. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que luto contra o medo, porque eu sempre tenho essa visão inferiorizada, parece que eu sempre tá faltando alguma coisa, sabe, na minha vida. Não sei se vocês são assim, mas mais um curso, mais uma mentoria, mais uma formação. Eu tô fazendo mais uma formação agora, meu Deus do céu. Sabe? Só que assim, eu até escrevi o que a pastora colocou aqui, né? O que ela falou hoje para nós. Seja fiel com pouco. O que você tem feito com os teus talentos? Todo mundo acha que a gente vai começar gigante, sabe? Só que quando a gente começa gigante, a gente sofre o risco de cair no orgulho. E esse é o pecado do diabo. Ai, Jesus. Esse é o Muito pecado. obrigado. Meu Deus. Deus está falando comigo também, gente. É isso. Sabe o que é bom na experiência do lar, nessa mentoria? A gente não foge do conteúdo do livro, mas o Senhor vai falando com cada uma de nós. Deus tinha me dado algo para a Angelina já há um tempo atrás, e hoje eu estou entendendo o que eu falei com ela lá atrás, nesse dia desse evento que ela falou, e eu entendi. Seja fiel no pouco, que muito eu te colocarei, Angelina. Esse o Senhor te fala hoje, e Ele fala comigo hoje também. E eu estou recebendo enormemente da sua parte, porque é resposta. É tão bom quando você recebe a resposta de oração, que hoje eu disse assim, Senhor, por que, Senhor? Eu vim assim, Senhor, me coloca uma pessoa aqui nesse Versalhes, né? Coloca uma pessoa em Paris que possa confiar em mim, acreditar que eu sou uma mulher muito cabeça grande e inteligente. Aí o Senhor vem e fala assim, seja fiel no pouco com aquelas 5 meninas lá, depois a gente conversa lá atrás. Lá. Seja fiel, vai lá devagar. E então, muito obrigado por essa parte aí. E vocês venham saber usar o princípio de que vocês têm. Que vocês venham saber utilizar esse princípio, porque é algo muito lindo, porque você pode correr. Em Romanos, acho que é Romanos 12 que fala isso, que você está correndo muito bem. Acho que é Romanos 12 que fala que você estava correndo muito bem. Por que você parou? Porque você estava correndo bem com uma motivação errada. Tá bom? Aí vamos passar para o outro princípio, que temos a nossa querida Mona Carla, que está aí, vai falar sobre relacionamento de pais e filhos. E vou estar orando por ela, que o Senhor vai usar ela tremendamente. Deixa o Senhor te usar. Você é uma mulher de Deus, Mona Carla, que Deus venha te usar hoje aqui.
Vocês vão ter as meninas aqui de Paris, as de Itália, vai ter o prazer de conhecer a Mona. A Mona é uma... É aquela amiga mais chegada que família, assim, mora no meu coração e não paga aluguel. Foi a minha primeira aluna da experiência do lar e ela falou o seguinte para mim, quando ela fez a mentoria, a gente fez presencial na casa dela, umas vezes era na casa dela, outras vezes era na pastora Natiene, e ela disse assim: Paula, eu me recuso a ministrar esse livro antes de a praticar com os meus filhos na minha casa. E aquilo foi um choque assim para mim, naquela hora. Disse: por que, Mona? Ela disse: eu preciso aplicar isso em casa para depois eu abrir a minha boca para falar. Você está preparada? Pode falar, minha querida. Que Deus te abençoe. A oportunidade está com você. Amém, a paz do Senhor para todas. Eu peguei o guincho aqui da irmã aqui, que estava falando do medo, e, né, acho que eu também estou um pouquinho, né, mas Deus vai nos dar vitória, né, e eu me chamo Mona Carla, moro aqui em Paris, na França, eu tenho 4 filhos, marido, e já moro aqui há 18 anos, na França. E Deus me deu a Paula de presente. Ela me deu assim na caixinha, botou ela na caixinha assim e falou assim: de presente para você na França. Sabe aquele presente que Deus te dá assim na caixinha e ele pega e te entrega? São porque Deus ele nos dá pessoas, não é verdade? Deus ele nos dá pessoas, ele não dá coisas, né? Coisas a gente compra, né? Lógico que a gente recebe, mas logo, por exemplo, um relógio a gente compra ou a gente recebe, mas logo talvez a gente possa esquecer ele. Mas uma amiga mais chegada com a irmã, ela passa anos, sai anos, mas Deus ele coloca especificamente a pessoa certa no seu caminho, ela vai estar lá. E ela por você e você por ela. Na hora que você precisa, ela vai estar lá intercedendo por você. E na hora que você menos imagina, ela também vai estar intercedendo por você. Então, isso é uma amiga mais chegada que irmã, entendeu? A Paula, ela faz parte dos meus filhos, eu estava grávida, ela estava na sala de cirurgia comigo. Então, ela tem um ponto, assim, muito, né, precioso na minha vida, né? Deus, ele é perfeito, né, Paula? Eu fico muito feliz e glorifico a Deus pela sua vida, porque você tem deixado Deus te tratar, né? Do mesmo jeito que eu falei que eu me recusaria a ensinar, a estudar ou falar alguma coisa para fora antes de ensinar, foi a mesma coisa que Deus te fez. Deus te guardou, né? E agora ele está te lançando. Por quê? Porque senão a gente pode se perder no caminho. Foi como a nossa amiga acabou de falar, nós podemos se perder no caminho, né? Então, Deus tem um cuidado com nós mesmos, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente quer pegar assim, né, com tudo. E como disse, como eu sempre falo, Senhor, guardo meu coração com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque Deus tem muita coisa para nós. Deus tem muita coisa, mas do mesmo jeito que o nosso coração se alegra, do mesmo jeito ele é enganoso. Ele é muito enganoso, ele é extremamente enganoso. Então a gente tem que, Senhor, finca os meus pés na rocha, que é Jesus Cristo, e não me deixa sair de lá, não, Senhor. Não me deixa sair de lá, não me deixa sair de lá. Que eu continue dependente de quem chega ou quem sai, porque vai chegar gente e também vai sair gente, certo? Quem concorda? Tem gente que vai entrar na vida de vocês, mas também tem gente que vai sair, né? E só que o importante é que a minha vida e a sua vida tem que estar firmada na rocha. É o mais importante de tudo, entendeu? É o firmada na rocha. Quem vem, glória a Deus. Quem vai também, glória a Deus. Porque ela fez a parte dela do processo que Deus tem comigo. Então, mas graças a Deus que a Paula está comigo até hoje. Acho que Deus não terminou, não. A Paula tá aí, cara, tá bem, né? Gente, a gente está
passando aqui, mas vou dizer uma coisa, gente, eu escondia dessa mulher. Olha, eu glorifico a Deus pela vida dela. Você sabe que é que você tem aquela amiga que te confronta, aquela amiga que te fala a verdade, que eu escondia dela, eu não atendia telefone, ela saía da casa dela e vinha bater na minha porta, sem saber se eu estava ou não estava em casa. Verdade. Eu dizia, me deixa tranquila, eu estou na minha caverna, então sai aqui lá, sai para fora agora. É verdade, verdade, verdade. E E quando... desculpa, Paulo, pode falar. E a oração que eu tenho feito, Senhor, me coloca amigas de Deus. E eu creio que o Senhor tem me presenteado com todas vocês, que é amigas de Deus na minha vida. Literalmente. O Glória a Senhor está Deus. colocando cada uma, assim. Não fique triste quando Deus tirar alguém da sua vida. Não fique com raiva, porque às vezes é livramento e às vezes é crescimento. É. Agora, vai lá. Princípio, relacionamento pai e filho. Bora aí, mano. Pais e filhos. Então, vamos lá, rapidamente. Então, olha só. Talvez vocês, eu não sei se todos é crente ou não é crente, ou tem alguém que não seja crente, mas aqui eu tô falando, eu vou falar aqui no princípio de relacionamento de filhos e pais. Talvez a gente não teve exemplo na nossa casa, né? De pais que foram, né, na igreja, né? Teve pais que, né, que foram fiéis ao Senhor, mas não importa, né? Não importa se a gente não teve pais que não temia, ou ainda não teme ao Senhor, né? Hoje a gente temos uma escolha, hoje nós temos escolha de falar o que o meu pai fez de ruim, eu posso não fazer. É simples assim. Então, eu quero dizer para vocês que vocês têm esse poder. Mesmo que você não tiver exemplo na casa de vocês, vocês podem ser o maior exemplo, né? Vocês podem ser o melhor exemplo de mães, né? Porque eu tô falando aqui com mulheres, né? Vocês podem ser o melhor exemplo de mães que E você de não teve. filhos também, né? E de filhas, e de vó, né? Eu não sei quem está aqui na live. Então, vocês podem, nós podemos ser melhores. Nós podemos, cada uma, ser melhor do que os nossos pais. Não que a gente condena ou a gente fala que eles são errados porque eles só deu o que eles tinham. Mas tem muita coisa que a gente precisa reciclar na nossa vida, né? E é necessário reciclar para que a próxima geração seja melhor ainda. Hoje nós somos assim, mas eu tenho certeza que se nós reciclarmos muita coisa que os nossos pais não fizeram conosco, ou coisas que fizeram que não era bom, nós podemos ser melhores ainda. Né? Então, também eu quero falar aqui sobre aquela coisa que fala, aquele ditado que fala assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona mais hoje. Hoje não funciona mais isso. Hoje você tem que fazer e dar exemplo para os seus filhos fazer. Se você quer que os seus filhos andem num caminho bom, ande você também num caminho bom. Seja você a pessoa boa. Seja você a pessoa responsável, seja você a pessoa que ama, seja você que anda a segunda milha também, seja você que respeita também, seja você que ame mais um pouco também. Então, como diz, muitas vezes a gente fala para os nossos filhos, ou, né, ao nosso redor tem rodeado de pessoas que também aconselhamos muitas das vezes, só que às vezes a gente só fala. Mas nós não fazemos. Nós falamos, você faz isso, mas eu não faço. Então, aqui está falando, faça o que eu faço. Principalmente para os nossos filhos. Se você quer que os seus filhos façam coisas boas, faça você. Dê ele exemplo.
E aqui tem no versículo, aqui no versículo de José 24, fala assim: e quanto a mim, isso aqui é uma declaração que José fez, enquanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós podemos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas como que eu vou declarar eu e minha casa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se não eu não estou dando exemplo que eu vou servir ao Senhor? Como que eu vou dar exemplo? Como que eu vou falar? Como que eu vou declarar? Como que eu vou proclamar, né, ministrar, se eu não estou dando exemplo? Então, está um tempo de reflexão para nós, se ao mesmo tempo de confronto e ao mesmo tempo de encorajamento, declare sobre a vida dos seus filhos e sobre a sua vida também. Porque talvez a gente trabalhe, a gente aprende para ensinar lá para fora, mas muitas vezes a gente precisa para nós primeiro. Primeiro para nós. Senhor, trabalha aqui em mim. Ó. Senhor, muda aqui dentro de mim. Trabalhe em mim primeiro. Me ensine a amar como o Senhor ama. Me ensine a ensinar como o Senhor ensina. E depois, Senhor, me abençoa para me ensinar os meus, porque para ensinar também nós precisamos de uma enorme sabedoria. Nós precisamos de uma enorme sabedoria, de um enorme cuidado para nós ensinarmos os nossos filhos, que são preciosidades, são muito preciosos para nós, os nossos filhos. E, como eu falei na outra aula, os nossos filhos, na verdade, nem é nossos, né? Eles pertencem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que foi, meu filho? E e por que ele fala, meu amor, eu tô ocupada, meu amor. Pede para a Graziela, fecha a porta, pede para a Graziela. E aqui em Provérbios 22 e 24, ele fala assim, não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se irrita facilmente, pois aprenderão a ser iguais a eles e colocarão a si mesmo em perigo. Então, aqui, a palavra está dizendo, fecha a porta lá, meu amor. Fecha só a porta que está me atrapalhando com o som. Pede para a Graziela. Pede para a Graziela. Então, aqui está falando aqui que nós não devemos fazer amizade com os briguentos. E os nossos filhos não. Por que nós não devemos fazer amizade? Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se irritam facilmente. Será que eu e você tem se irritado facilmente? Será que eu e você tem brigado facilmente? Isso aqui é Provérbios 22, 24 ao 25. Não faça amizade. Não façam amizades com os briguentos, nem ande com quem se irrita facilmente, pois aprenderão e serão iguais a ele, e colocarão a si mesmo em perigo. Olha isso, gente. Olha isso. O quanto o exemplo ele é tão importante. Se você for uma pessoa que Provérbios 22, do 24 ao 25. Isso, obrigada quem colocou aí. Deus abençoe. Se você é uma mãe que é briguenta, não, quem não gritou, nunca gritou, aí quem nunca gritou aí tira a primeira pedra. Porque eu sou uma das primeiras, só tem 4 filhos. Mas Deus está me melhorando. Calma, estamos todos em reforma. Mas isso aqui, gente, olha, se a gente prestar atenção nesse versículo aqui, muito sério, eu vou parar rapidamente um pouquinho aqui, ó. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se irrita facilmente, pois aprenderão a ser igual a eles e colocarão a si mesmo em perigo. Você imagina como a sua postura, o seu exemplo dentro de casa de irritação, de briga, pode afetar o seu filho lá fora?
Porque aqui está falando aqui, ele pode criar ele tem um risco de morte. Nós temos um risco de morte se a gente se a gente tiver amizade com os briguentos. Se a gente tiver amizade com aqueles que não conseguem segurar a língua. Aqueles que não conseguem segurar os braços. Você imagina como que é perigoso isso, gente? Talvez às vezes a gente briga e começa a xingar, e começa a brigar com os meninos, e assim, e a criança é como diz, ela tá observando o que você está aprendendo, ela tá observando como você está agindo em todas as situações, ela tá te observando, então é assim, né, mãe? Então na hora que o negócio pega fogo, você grita, né? Então eu também vou gritar. Então, na hora que o negócio pegar fogo, eu vou xingar, né? Então, eu vou xingar. Então, mas imagina essa palavra fora com alguma pessoa, com outra pessoa que é briguenta também, imagina o confronto, imagina a briga, imagina o problema que poderá acontecer, porque nós não queremos, porque a palavra de Deus nos ensina, né, a gente se controlar. A palavra de Deus nos ensina a se controlar. E tá tudo bem se a gente ainda não tá na perfeita, né? Não tá no perfeito equilíbrio ainda, mas a gente pode começar a se melhorar, gente. A gente pode começar a se melhorar. Tem muita coisa boa hoje, tem muita coisa boa que a gente pode aprender para a gente se melhorar, para a gente se equilibrar, para nós ensinarmos os nossos filhos a como se comportar lá fora, porque nós não vamos estar com ele o tempo todo. Eles vão casar, e aí, com o exemplo que você está dando, que ele vai tratar a esposa ou o marido lá fora, quando você não estiver perto. Então, agora eu te pergunto, dentro da sua casa, aqui está falando que não faça amizade, mas e se talvez somos nós que somos briguentas? Porque está falando aqui, não faça amizade com os briguentos. E se talvez formos nós que somos as pessoas briguentas? É para a gente refletir, mas a gente vai melhorar em nome de Jesus. Mas aqui não tem ninguém assim, não. Aqui está todo mundo abençoado, eu creio, né? E aqui, quem anda com os sábios tornará sábios, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá consequência. Foi o que a gente acabou de falar. A gente, talvez, nós estamos sofrendo a consequência daquilo que nós plantamos nos nossos filhos já. Talvez o jeito que ele fala conosco hoje, ou a nossa filha, ou nosso filho, ou nosso marido, talvez quem plantou isso nele fomos nós mesmos. E hoje a gente fala assim, mas por que fulano tá assim? Porque talvez a gente não parou, porque a vida é assim, tão rápida, tão corrida, e sempre corrida, e muito... A gente nunca parou para falar assim, como é que eu tô? Como que tá meu tom de voz? Como é que as pessoas que têm me ouvido, ou as pessoas que eu tenho ensinado, como elas estão recebendo aquilo que eu estou falando? Será que está sendo agradável? Ou será que está sendo, assim, uma bagaceira? Uma coisa, assim, que está destruindo aquela comunicação pesada que, em vez de ensinar, ela vai destruindo. Porque tem palavras que ela destrói, que ela machuca mais do que um tapa. Então, talvez a gente precisa pensar nisso. Mas aqui, a palavra de Deus fala que quem anda com sábios se tornará sábio. Mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências, né? Então, nós devemos estar atentos a isso.
Nós devemos estar atentos a isso. E passando aqui sobre usar as palavras como esperança. Como você tem corrigido os seus filhos? Será que você tem destruído eles ou você tem construído ele com as suas palavras? Será que quando ele faz xixi na cama, ou quando ele faz alguma arte, ou ele derrama alguma coisa, ou ele faz alguma coisa, você destrói ele com as palavras? Ou você tem a paciência e fala, não, tá tudo bem, né? Aconteceu e, né? Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Porque tudo isso tem uma grande diferença, como o modo como você fala e você traz esperança para quem está ao seu redor, o seu marido, os seus filhos, né? A sua nora, né? A sua sogra, né? Aquelas pessoas que estão ao redor, né? Muitas vezes o marido fala, não pagou a conta de luz ou de água, hoje esse pai, por que ele não pagou? E às vezes, eu te falei, irresponsável. Mas em vez da gente destruir o nosso marido, nós podemos falar, se não deu certo você pagar naquele momento, você pode contar comigo e a gente vai achar uma outra solução para pagar. Se o seu filho, gente, hoje eu tenho uma filha de 18 anos, eu tenho 2 meninos e 2 meninas. Eu tenho uma filha de 18 anos, uma de 14 anos, um de 10 anos e um de 7 anos. Dessa de 18 anos para esse de 7 anos, eu acredito que tem duas educações, porque eu aprendi tanto. Dessa de 18 até esse último aqui, muita coisa que essa de 18 anos ela escutou da minha boca, esse daqui, que é o último, não vai escutar. Porque eu aprendi que eu preciso amadurecer. Amém. Eu preciso amadurecer. Nós precisamos amadurecer como mãe, gente. Porque nós destruímos muitas vezes a alma dos nossos filhos com a falta de sabedoria. Muitas vezes a gente pensa que a gente dá o que a gente recebeu. Mas eu falo, hoje eu dou glória a Deus porque essa aqui de 18 anos eu aprendi e hoje eu tenho a capacidade de enxergar, não, esse aqui não foi bom, me perdoa. Nós temos que ser mães, mas nós temos também que pedir perdão para os nossos filhos, porque muitas vezes a gente erra. E nós temos que saber também que nós somos mães, mas a gente nem sempre está 100% certa. Nós não estamos 100% certas. Mas como assim? Não, nós não estamos. Desse jeito. Nós precisamos ter a calma e a sabedoria de como você tá, ou se você errou, opa, eu errei, desculpa. E você não passar para o seu próximo filho. E hoje daqui, até o meu último filho, eu aprendi extremamente muita coisa. Muita coisa mesmo. Que hoje eu falo, as minhas palavras, elas têm poder para destruir, para construir. Porque se você não parar a sua vida um pouco para refletir como você é como pessoa, você vai ter que parar para você ver a bagaceira que vai ficar para trás, porque para você resolver. Também, Mona, desculpa te cortar. E também você como filha, como você tem tratado os seus pais, né? Você como filho, porque muitas das vezes, nem que você ainda não é mãe, não é pai, e você para em tudo isso que a gente está escutando até agora, como você tem tratado os seus? O que você tem passado, como você tem tratado os seus pais, né? E você chegou num nível de amadurecimento que o tratamento também muda. Sim. Aquela menina que foi rebelde há 15 anos, hoje com 19 vai tratar melhor os seus pais, porque ela aprendeu muita coisa no caminho, né? Sim.
Eu não sei, tem uma passagem aqui nesse princípio que fala que mulheres, acho que é em Tito, que fala que mulheres mais velhas ensinarão as mais novas, as mais Exatamente. jovens, né? É. Ainda você não chegou lá, mas e você vai aprendendo e você vai mudar o seu tratamento com os seus pais. É por isso que ele fala relacionamentos de pais e relacionamentos de filhos e pais, né? Exatamente, Paulo. Lógico que eu não estou falando que os filhos estão sempre certo também, né? Nós devemos ensinar a eles, né, no temor do Senhor, né, no caminho certo, mas aqui eu estou falando para nós, né, primeiramente, mas com certeza tem um lado dos filhos, com certeza, né, que são, eles também vão colher, eles vão plantar e eles também vão colher, né? Eles vão plantar, eles vão colher também. Então, eu como filha, eu aprendi muito também. Eu aprendi muito. Eu vou contar aqui meu testemunho rapidamente. Rapidamente, pode, Paulo? Rapidinho. Pode, fica à vontade. Quantos minutos, minha filha? Diga aí. Deixa eu ver aqui. Não, pode contar. Pode. Então, eu tenho 37 anos hoje, e vim para a França. Eu era jovem e eu me casei com 17 anos. E antes de me casar, eu tinha uma briga muito feia com a minha mãe. Na verdade, eu odiava a minha mãe, né? Porque eu tinha um espírito muito grande de rejeição. Eu tinha um espírito muito grande de rejeição, de abandono. Eu tinha uma alma extremamente doente, as minhas raízes eram totalmente doentes. Eu sou cristã desde o berço. Mas nem porque eu sou cristã desde o berço, eu cresci na igreja, cresci no lar cristão, não significa que as nossas raízes, muitas vezes, elas não são doentes. Não se engane, porque você é filha ou filho de crente ou de pastor, porque uma coisa eu aprendi, filho de peixe é peixe, mas filho de crente muitas vezes não é crente, não. Não é crente, não, tem que se converter a Jesus de verdade. Tem que se converter a Jesus de verdade. Então, o que acontece? Quando eu peguei os meus 15 anos, eu era extremamente revoltada com os meus pais, com a minha mãe, né, principalmente. E a minha mente, ela não era blindada no Senhor. Eu levava a Bíblia para a igreja, eu ia para a igreja com a Bíblia na mão, só que ela não estava em mim. Igual a palavra de Deus diz que em João 16 fala que ele é a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, nós temos que estar, o Senhor, nós temos que estar na videira, e a videira tem que estar em nós. Não é só nós estarmos na videira, não é só dentro da casa do Senhor, ela tem que estar em nós. A palavra de Deus, ela não tem que estar só fora, ela tem que estar dentro de nós. Dentro de nós. Se ela estiver fora, nós vamos se enganar a nós mesmos. Nós vamos se enganar a nós mesmos. Não adianta, gente, não adianta a gente ser filho de pastor, filho de missionária, filho não sei de quem, filho de... Não importa. Se você não estiver ligado na videira e a videira não estiver em você, você não vai dar bom fruto. Você vai dar má fruto. Você vai continuar dando fruto, mas você vai dar má fruto. E foi o que aconteceu comigo. Eu era filha de crente, mas eu dava má fruto. E a palavra que eu mais falava, que eu não tinha mãe. A palavra que eu mais falava. E o diabo, a minha mente, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não blindava a minha mente. A palavra de Deus, ela não estava aqui, ela não estava blindando a minha mente, ela não estava blindando. Eu estava totalmente desprotegida espiritualmente. Porque a palavra de Deus é que nos protege. Quem entende isso? A palavra de Deus que tira todo o engano e a mentira do diabo das nossas vidas. É a palavra de Deus, nada mais. A palavra de Deus é o capacete que guarda a nossa mente das mentiras, dos dados inflamados malignos. Só que eu não estava com o capacete, eu não estava. Então eu ouvia muito o diabo falando na minha mente, ela não é sua mãe. Ela te pegou na lata e disse, gente, eu não sei para que eu tô falando isso aqui agora, não tem nem noção,
na verdade. Mas Deus está falando. Então, o inimigo, ele começou a implantar isso na minha mente. Você não tem mãe, você não tem mãe, você não tem mãe, você foi captada na lata de lixo, olha, seu pai não é bom, seus irmãos não é bom, sua mãe não é boa, e eu comecei a se comportar, porque quando a gente ouve alguma coisa, porque a gente pensa e logo a gente age. O nosso comportamento, o meu comportamento foi começar a ser rebelde. Por quê? Porque eu pensei isso. Por quê? Porque eu deixei o diabo plantar a sujeira, o lixo dele emocional na minha cabeça. Por quê? Porque a minha mente não estava protegida. Então eu comecei a falar, não é minha mãe, não é minha mãe. Eu comecei a agir de má forma. E o que aconteceu? Eu falava, eu não tenho mãe, não tenho mãe, não tenho mãe, não tenho mãe. Eu vim para a França e eu não tinha documento. Aí parou. Gente, parou? Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? E eu não tinha documento. E foi aí que começou o meu processo. Deus falou assim, você não tem não? Você não tem mãe não? Hoje eu comecei rindo, mas depois chorei, gente, porque aqui eu falo, aqui é a olaria de Deus. Aqui na França as pessoas vêm, nossa, vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Vai ter tudo que talvez não tinha no Brasil, vai ser. Mas aqui é a olaria de Deus. Aqui é o lugar onde Deus vai trabalhar na sua vida. Se você deixar. Se você deixar, você vai ser melhor quando você voltar, talvez. Mas aí eu vim, eu não tinha documento, então eu não podia sair do país. E eu fiquei 7 anos, gente, 7 anos sem ver minha mãe. 7 anos. Deus falou assim, então já que você não tem mãe, você não vai ter mesmo. 7 anos eu vim pra cá e fiquei aqui dentro dessa França. E eu passei tanto mal. E aí ele me permitiu vir e eu já tinha uma filha. E ele falou assim, então tá bom, já que você não tem mãe, então talvez você vai ser melhor do que ela, né? Você talvez vai ser melhor do que ela. Então agora você faça melhor do que ela com a sua filha. E eu passei muito mal, eu aprendi tanto, mas eu aprendi tanto. E aí, só que mesmo assim, eu falei, então tá bom, porque às vezes mesmo assim, a gente tá lá. Não, então tá bom, então é isso mesmo. A gente vai rasgando da força, né? Não, mas eu vou, né? Então já que é isso, então é isso. Até Deus falar assim, ó, até eu me encontrar sozinha. Porque lá no Brasil, quem orava era minha mãe, quem jejuava era minha mãe, quem fazia tudo era minha mãe. Eu não fazia nada. Chegou aqui, começou a surgir várias situações na minha vida. E aí, quem vai orar? E aí, quem vai cuidar da filha? Quem é que vai cuidar do marido? É você. E aí Deus pegou e falou assim, agora é o momento, agora você vai me conhecer. Aí ele pegou e falou assim, ó, agora somos eu e você. E aí essa palavra, ela entrou em mim. Essa palavra, ela me transformou. A palavra de Deus, ela me transformou da sujeira que eu carregava na minha alma. Quando Deus, o próprio Deus, gente, se vocês já escutaram que a palavra de Deus é a boca de Deus, creia nisso, porque quando eu comecei a abrir a Bíblia e Deus começou a falar comigo, parecia que Deus estava falando comigo assim, entrando em mim, literalmente, eu comecei a chorar um choro que não tinha fim. Eu não tinha fim, de tanto que eu chorei, e aquele choro foi limpando a minha alma, assim. E Deus começou a falar para mim e falou assim, o pai que eu te dei é a minha vontade, não é a sua. A mãe que eu te dei é para minha vontade, não é a sua. O pai, o irmão, porque eu tinha tanta inveja dos outros, gente, eu tinha tanta inveja dos outros, que era extremamente terrível, diabólico. A mãe do outro, então ele implantava rejeição em mim, ele plantava
rejeição, ele implantava no meu coração rejeição, abandono e inveja. E aí eu carregava tudo isso dentro de mim. E Deus falou, eu vou te libertar. Porque ele falou assim, tudo que eu faço é bom, perfeito e agradável. Para mim, não é para você. Aqui nós não estamos falando de tu. Eu estou falando de mim. O plano é meu. O plano é meu, não é seu. Então, se eu permitir que você tivesse esses pais, foi eu que te permiti. E aí Deus começou, eu falei, opa! Eu até assim, eu falei, não, já não está aqui quem pensou, quem falou, quem imaginou. Não! Gente, vocês já pararam para pensar que nós não escolhemos o pai que a gente tem? A mãe que a gente tem, nós não escolhemos nem o filho que a gente vai ter, gente. Nem o filho que a gente tem já. Eu falo assim, meu Deus do céu, Jesus, essa criatura aqui tá pensando que é quem, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu, meu Deus do céu, gente, mas às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu acho que acho o quê? O que você acha o quê, minha filha? Você não tá sabendo nem um pano do teu nariz, tu não sabe nem, né? Então, às vezes a gente acha demais. Mas você não sabe nem o propósito de Deus. Tu não sabe nem o propósito de Deus. E Deus me tratou assim, ó. E vai pra olaria, e vai e faz de novo. E bota o vaso e quebra de novo. E bota e quebra de novo. E assim que Deus vai me moldando e tem me moldado. E aí, minha filha, eu comecei a ter um filho. Aí depois eu tive o segundo, depois eu tive o terceiro e o quarto. Eu falei, Jesus, amado. Então, se é o Senhor que decide, então é isso mesmo, né? Eu não decido nada. Mas o que eu tenho se melhorado, gente, não é cocô de louco. Então, gente, é só para finalizar aqui rapidamente. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Através dessa palavra, você é uma mulher vitoriosa. Através da palavra de Deus, você é uma mulher equilibrada. Através da palavra de Deus, você é uma mulher bonita, uma mulher sábia, uma mulher cheia do Espírito Santo. Através da palavra de Deus, ela te faz andar em lugares muito altos. Mas, para isso, precisa ir para a olaria de Deus, porque sem passar da olaria de Deus não vai dar certo, não. O negócio vai quebrar rapidinho, o vaso. Então, eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu quero dizer e quero declarar na vida de vocês que vocês vão ser, ou vocês já são mães abençoadas. Vocês são mães, mulheres sábias, porque só quem é sábia, só quem tem juízo que para sentar e aprender. Só quem tem juízo, porque quem não tem juízo não tá nem aí, né? Mesmo não tá assim, tô nem aí, não quero saber, eu já sei de tudo, não preciso de nada. Só quem tem juízo senta para aprender. Então, eu glorifico a Deus por vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente e que a palavra, a semente da palavra de Deus que foi lançada no coração de vocês e que esse exemplo talvez possa servir para alguém ou para algum momento da vida de vocês, que dê muito fruto. Que dê muito fruto. E se alguém estiver passando por essa mesma experiência, por esse mesmo processo que eu tenho passado, vai para a Bíblia. Vai para a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. Vai para a palavra que Deus, ele vai tratar a sua alma. Ele vai tratar a sua alma. Ele tem o poder de tratar a sua alma. Ele tem o poder de curar a sua alma. Ele tem o poder de curar suas raízes, que está doente, talvez. Talvez as suas raízes estão doentes e você nem sabe. Talvez você quer dar fruto, você quer ser uma pessoa boa, você quer ser uma mãe melhor, mas você não consegue. Não consegue porque a sua raiz está adoecida. Mas através da palavra do Senhor, da santa palavra e poderosa palavra do nosso Mestre Jesus Cristo, que é infalível e imutável. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade, Paula. Minha filha, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu falei aqui, em nome de Jesus. Eu não estou te ouvindo, não, Paula.
Às vezes coisa tem vida própria. Não, a gente tenta abrir o microfone, não vai, É né? verdade. Muito obrigada, Mona. Esse capítulo, ele nos leva totalmente no livro de Provérbio, né? Que fala que devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, né? E ele fala também que meu filho, que os nossos filhos, eles vão fazer o que você instruir para eles fazerem. Eu também tenho uma filha de 26 anos, e quando ela me liga para me falar alguma coisa ou para me agradecer o que eu tenha feito, o que eu fiz na educação dela, eu me sinto feliz, né? Eu me sinto importante, né? E, e é o momento, como eu falei, que é o momento dela como filha colocar da posição dela, né? Agradecendo o que ela recebeu até hoje. E também em Titos 2, 3 e 8, que fala também que devemos instruir. Como eu fiz, eu instruí a minha filha vai instruir as filhas dela, se ela tiver filho ou filho, porque muitas vezes a gente fala filha, mas assim, eu também eu estou instruindo os meus filhos para eles no caminho que eles devem andar e que eles venham a ser uns bons filhos que uns bons esposos, né? E que a minha filha venha a ser uma boa esposa. E mesmo que ela se enganar pelo caminho, mas ela não vai desviar, porque eu ensinei o caminho que ela deve seguir. Então, esse capítulo nos fala diretamente sobre todo esse passo a passo e que você consegue passar um alegado de pais para filho através disso, né? Eu venho de uma família muito grande, nós somos 8 meninas e 3 rapazes. Imagina que casa é essa grande de tantos filhos dentro de casa. E vou te dizer, assim, eu sou muito orgulhosa da mãe e do pai que eu tive, porque eles, mesmo sem saber muita coisa, eles souberam nos conduzir. E ninguém se perdeu pelo caminho, né? E isso que nesse capítulo de relacionamento de pais e filhos, não é só um relacionamento de conflito, é relacionamento que você possa passar o legado, como as irmãs estavam falando ainda há pouco, o bolinho que a receita é só passada de mãe para filho, ou de avó para neta, né? E assim sucessivamente. Como a Dani falou, acho que a semana passada, que ela está fazendo um caderno com as anotações para as filhas dela, né? E que a gente perdeu esse algo muito importante, que eu me lembro da minha mãe, já comigo não aconteceu, mas me lembro da minha mãe fazer as malas do enxoval para casamento, quando elas iam embora, essa mala aqui é sua, as suas coisas estão todas aqui, as suas anotações estão tudo aqui, e, e assim sucessivamente. Isso hoje não existe. Mas podemos resgatar os princípios que a gente perdeu. É esse o nosso papel hoje, é resgatando o que foi perdido hoje, porque o mundo tá muito acelerado, que a gente não está passando um tempo em família, não estamos dividindo tempo de qualidade. Que vocês possam dividir tempo de qualidade com você como mãe e você também como filha. Entendeu? Você como filha. Essa aula de hoje foi assim, me falou muito no meu coração, não sei vocês, eu vou abrir daqui a pouco, para quem quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, e vamos até a próxima aula. Eu estou vendo se no dia 10, 10 ou sexta-feira, acho que é o quarto ou sexta a Trina vai estar ministrando para a gente. Eu estou só esperando a resposta dela ainda esses dias, que ela está muito corrida, está um grande evento passando lá esses dias, então eu estou vendo qual é o dia que ela vai ministrar aqui um pouquinho para a gente. E a minha filha vai estar traduzindo para nós, tá bom? Eu abri a oportunidade, quem quer fazer um comentário, quem falar alguma coisa sobre essa aula de hoje, e vamos para frente, né? Gente, só concluir aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. Ô, gente, hoje eu já tenho 18 anos que eu moro aqui na França. Hoje eu tive a oportunidade de trazer minha mãe. Ela passou um tempo morando aqui comigo. E hoje ela mora em Portugal. Ela mora bem aqui do meu lado. Então, né? Então tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo resolvido já. Não tem problema nenhum.
Pode falar, alguém se quiser falar. Não, eu que acho que tá interessante quando a gente resolve as nossas. Ou pode falar, Maria. Eu acabei falando aqui sem colocar a mão. Pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, eu espero, não tem problema não. Não, é porque eu acho muito importante isso que você falou, ô Mona, da gente resolver as nossas relações com os nossos pais para poder a gente ter a nossa família. E isso cada um tem um tempo mesmo para poder conseguir Oi, se tá resolver, bom. para poder conseguir ter esse relacionamento sano, saudável, com os nossos filhos e inclusive com o nosso marido. Porque a gente replica, igual está falando na lição, aquilo que a gente carrega dos pais, as verdades e as mentiras. E esse tempo eu vejo, através desse experiência do lar, é para resgatar justamente isso aí, sabe? Eu Os vejo essa valores. transformação desses valores, onde a Exatamente. gente tem que avaliar realmente as nossas origens, as nossas raízes. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, falei, gente, às vezes a gente briga com o filho, parece duas crianças briguentas. É duas crianças brigando, é uma criança interior que não foi resolvida, brigando com uma criança que saiu da sua barriga. E você está ali. Então, assim, a gente precisa fazer essas análises, né? A gente precisa ir nessas fontes, nessas raízes, assim, para poder a gente virar a chave e a palavra de Deus entrar, assim, de uma forma, assim, sobrenatural para trazer esse tempo novo. Então, eu creio que Deus, através disso aqui, tudo que está acontecendo, está trazendo esse tempo novo, essa reflexão, para a gente poder olhar para nós, porque quando a gente começa a olhar para nós, eu me resolvendo, quem está ao meu lado vai também ser resolvido, porque vai mudar. Se eu mudo, meu marido muda, se eu mudo, o meu filho muda, se eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então, assim, é isso. Então, eu acho que essa experiência do lar é para trazer essa responsabilidade para a mulher no lar, e ela olhar para ela, e ela ser resolvida, para que ela venha ajudar a resolver cada um, né, da sua casa, mas ela tem que estar bem. É isso, tô amando o estudo, tá? Vai lá, Maria. Vamos lá. Dani. Então, na verdade, tá escutando? Tamo. Era só um comentário quando ela falou assim do cuidado de não passar, né, o que a mãe teve pro filho, porque é justamente isso que eu tô tratando na terapia. Tipo, só um exemplo simples, por exemplo, às vezes uns colegas falam assim, você não assistiu tal desenho, um desenho muito simples, que toda criança assiste. E aí eu falei, bom, não. Aí depois eu comecei a lembrar que, tipo assim, e isso eu só vim enxergar, graças a Deus, em primeiro lugar, depois a minha mãe fazendo terapia e eu fazendo terapia. E aí, assim, minha mãe, ela não teve infância para brincar, né? Brincar, fazer aquilo, era só trabalho, trabalho, trabalho. Então, eu lembro que eu tinha minhas obrigações dentro de casa. Então, assim, eu não podia sair nem para fazer, por exemplo, de manhã, um trabalho de escola, porque dentro de casa eu tinha que estar fazendo tal coisa. Eu não podia, tipo, ter aquele horário de assistir TV Globinho, por exemplo, porque quando amanhã chegasse, eu tinha que ter dado conta de fazer aquilo. Então, assim, foi coisas que ela carregou e ela passou para mim. E aí, Uau. hoje eu fico, meu Deus, o quanto isso é forte, o quanto a gente tem que ter cuidado para não repetir ciclos e tentar fazer com que as coisas mudem, né? Primeiro, como ela falou, enxergar em você e tentar mudar em você. Porque senão, tipo assim, aconteceu com minha mãe, vai acontecer comigo, vai acontecer com minha filha. Então é ter esse cuidado, para a gente não levar adiante aquilo que não faz bem. Uau. É só isso mesmo. Uau. Muito bem colocado, Danila. E vai, Stephanie, abre o microfone. Olá, a paz a todos. Ai, minha linda. É, é muito interessante essas três aulas que a gente está vendo. E a primeira falou de uma coisa que eu vivi
há meses atrás. A segunda falou do que eu estava vivendo há uma semana atrás. E a de hoje falou o que eu vivi dias atrás. Glória a Deus. Meu Deus. Deus é tremendo. Glória. Aleluia, Jesus. Visita o coração de Stephanie. E, e com tudo que eu vivi, eu me posicionei, né, na palavra do Senhor e no que Ele me ensinou, né? Eu amo a vida da minha mãe, eu entendo tudo que ela passou, eu vou honrar a vida dela até o meu último suspiro, mas eu precisei me posicionar, sabe? Eu precisei me posicionar com o que o Senhor falou para mim. Eu sou filha amada, herdeira, sabe? E, e até aqui eu te amo, mas eu também me amo e eu exijo respeito, sabe? Porque eu sempre baixei, eu sempre passei a mão e, sim, eu nunca. Dependência emocional se chama. E eu sempre tive essa dependência emocional. E é da alguns anos a essa parte que eu vim me posicionando, né, até o dia de hoje. E teve uma mudança, teve um confronto entre eu, né, entre a Stephanie adulta e a Stephanie criança. E assim, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa, sabe? Eu me sinto assim, a menina dos olhos do Senhor. E Ele gosta Uau. tanto de mim. E é isso, esse curso está sendo, assim, impactante sobre a minha vida. Obrigada. Amém, gente. Que lindo, né? Eu fico muito feliz quando escuto o testemunho no fim, que assim, o Senhor só nos posiciona para dizer assim, você está no bom caminho, né? Então, seja forte e tenha bom ânimo, Stephanie. O Senhor está no controle de tudo, de tudo. Adriana quer falar alguma coisa? Abra o microfone. Estou aqui. Bom, acho que tudo, né, toda a mensagem falou com todas nós, as duas mensagens, mas o testemunho da Angelina falou muito comigo, todos os testemunhos que aqui foram falados tocou muito o nosso coração, mas especialmente sobre a questão de usar o que você tem. Às vezes nós nos acovardamos, né, e nós mesmos nos auto-sabotamos. É essa a Uau, forte. palavra. Nós nos auto-sabotamos, então nós nos achamos sempre, ah, não, que o outro é melhor que eu. Ah, mas a outra fala melhor que eu. Ah, ela tem uma oratória melhor do que eu. Eu não sei me posicionar diante das pessoas, eu não sei falar em público, eu não sei isso, não sei aquilo. E às vezes nós nos auto-sabotamos e não fazemos aquilo que Deus nos mandou e nos capacitou para fazer. Yes, yes. Então, às vezes, o que Isso aí. falta em nós é o posicionamento, nos posicionar e obedecer o que Deus nos mandou fazer e usar aquilo que nós temos, que Ele já nos deu, já nos colocou, já está em nós. Falta só usar, né? E às vezes nós Aleluia. nos acovardamos. Então, o que Deus falou comigo é isso. Usa o que você tem e começa com o que você tem, né? Então, eu estou fazendo aqui esse curso, essa mentoria, o meu desejo é depois ser mentora também e Multiplicar. multiplicar. Já um grupo de 7, 8 mulheres já com os livros aqui, só esperando terminar o curso para poder Aleluia. começar. E é isso. Posicionar, usar o que tem e começar. Você está onde? Aqui na França? Sim, eu estou na França, no sul de Toulouse. Ah, é verdade. Sim, sim, sim. Sul de Toulouse. Ué. Irmã, é,
Deus é tremendo, porque às vezes a gente pensa que. Eu costumo dizer isso. A barriguinha está na tábua, você pensa que você não tem nada na barriga, mas você tem algo muito poderoso que você carrega e que tem que dividir com essas 8 mulheres que já estão esperando você. Amém. Mesmo Amém. se você pensar, eu não consigo falar, não sei falar, não tenho oratória, o Senhor vai te usar da maneira que você está, porque é Ele que capacita. Eu sei que eu vou estar com qualquer uma de vocês, vendo vocês multiplicando. A vossa multiplicação vai ser a minha felicidade, porque assim, eu não quero nada para mim, né? O curso não é da Paula. Eu disse que essa palavra é do Senhor, que possamos saber multiplicar. Danila, eu te vejo com um grupo de jovens da sua idade multiplicando, com mentoria para elas. Está precisando, é necessário, Danila. Essas meninas de 20 e poucos anos, essas jovens precisam sentar numa mesa. Elas não aprenderam, não tiveram esse tempo de aprender. Que você Amém. possa vir aprender e multiplicar, minha querida. Amém. Você Jesus, sabe que receba. Deus tem grandes planos com a tua vida. Eu já tinha falado isso para você desde o primeiro dia que eu te encontrei. E que o saber, eu vi isso do meu pai, o saber não ocupa lugar. O saber não ocupa lugar. Procura aprender e colocar em prática. Eu queria agradecer da vida de cada uma de vocês. Adriane, conta com a gente, vamos continuar essa aula. E vamos aqui, precisando, a gente, quando você quiser implantar, estamos aqui. Vamos ter uma aula todas juntas para a guia da mentora, aquelas que quiserem multiplicar depois, vamos ver isso depois mais lá para o fim, tá bom? Eu amo vocês, já agradeço a presença de cada uma de vocês. E Jesus vos ama muito mais, né? Como costuma dizer o pastor Léo, quando diz assim, eu amo o Senhor, ele diz, eu amo você muito mais. Eu amo vocês muito mais, porque o Senhor me deu vocês para estar aqui, dividindo essa hora, essa 1 hora, 2 horas com vocês, tá bom? Que Deus os abençoe, um dia abençoado. Angelina, amanhã eu te falo se a gente pode encontrar para você recuperar o livro, tá bom? A Maria também vai recuperar o livro dela também, tá bom? E as meninas da Itália me mandam o endereço que eu vou ver no Combinado. correio. Vou ver no correio uma maneira mais rápida de chegar em vocês, tá bom? Eu vou te falando, qualquer coisa você manda. Eu vou pegar o meu agora. A Stephanie, eu não sei se ela vai querer pegar o dela agora. Mas eu tô achando que vai dar certo de eu chegar aí, tá? E se eu for, não vou querer só um, não. Só o meu, não. Vou querer mais. Eu acho que eu vou pegar, Tá bom, ok. tá? Tá bom? Mas Gente, aí eu vou ver aqui com ela e depois eu mando o endereço. tá bom. Dani, você pode orar para finalizar? Eu tô na aula de inglês, eu não sei se eu oro em inglês ou em português. Tô doidinha. Fica à vontade aí. Tá tudo bem? A pessoa tá perguntando, tá tudo bem. Tá, so good, so good. Ok. Very good, very good, very good. Peraí, deixa eu baixar ela, porque ela fala inglês, aí meu velho me... Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo aqui. Senhor, thank you, God. Thank Na you for the time spent the time. tudo que o Senhor tem feito nessa turma. Amém, amém. Que o Senhor possa Amém. provar, Senhor, e ver de quanto Tu és bom, Pai, em nossa vida. E Aleluia. nós queremos te louvar por isso e agradecer, Senhor. Saber que o Senhor tem controle de todas as coisas, Pai. Amém. Continua essa semana trabalhando nos corações, modificando os lares, Senhor, organizando tudo que precisa ser organizado, Pai, para estarmos fluindo na Tua presença. Te agradecemos pela vida da Paula e da Mona Carla que ministraram hoje. Amém, Jesus. Elas guardem a casa delas nessa hora, Senhor, seus esposos, Jesus. Pai, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu amo vocês, fiquem com Deus, que Deus te guarde vocês, A dá uma noite de sono foto! tranquilo. A foto, Dani, a foto. Vai lá, Angelina ou Dani, tira aí. Quem vai tirar a foto? Bom, Eu tirei. vou passar o áudio, tá? Onde estão as respostas, aí vocês vão verificando. Beijo, fique com Deus, tá?